Olá, boa noite a todos. Iniciando aqui a nossa gravação sobre a Base Nacional Comum Curricular, pertinente ao assunto da educação infantil. Vamos tratar de diversas dicas das quais vai ajudar você na memorização, para que na hora da sua prova você tenha toda a segurança para realizar a prova com aquilo que você vai ter de informações através dessa aula. Eu estou muito feliz porque nós temos muitas novidades. Dentre elas, agora o curso está completo, com um time agora para português e também para matemática e todas as disciplinas comuns aos cargos da educação. Pelo mesmo valor de R$ 129, você vai ter toda a preparação continuada. Não tem a ver com um edital, vale para todos os editais. E nós vamos, à medida do possível, trazer muito conteúdo para inserir aquilo que está na especificidade de cada cargo, de cada edital. Priorizando, é claro, inicialmente o alvo para o concurso do Estado de Minas Gerais. Mas, repito, não somente para o Estado de Minas Gerais. Afinal, nós estamos falando de um conteúdo que abrange 90% daquilo que é cobrado para as carreiras educacionais. Como eu falo daqui da cidade de Uberlândia, também vamos estar muito atentos para, a qualquer momento, a publicação do edital do município de Uberlândia. E não só esses, como já disse, repito, também de outras secretarias que virão, tanto municipais quanto estaduais, para as carreiras educacionais. A notícia boa mesmo é essa, que agora nós temos também a parte de português e matemática, tanto para os que já adquiriram e para os que vão adquirir. Então, se você tem aí um amigo que ainda falta ser convencido, agora você tem um grande argumento para não deixá-lo mais sem estudar para os concursos educacionais que estão vindo aí a galope para o ano de 2024. Serão muitos concursos, serão muitos cargos, muitas vagas, e nós devemos nos preparar. Essa é a nossa filosofia. A filosofia do preparação continuada para concurso da educação é justamente estar em contínuo estudo, para que você não tenha aquela ideia de ser um aluno que se prepara à medida que algum edital é publicado. Nós já vimos que isso não dá certo. Já experienciamos isso de todas as formas. Tanto quanto já nós mesmos experimentamos e vimos que não dá certo, como temos também vários daqueles que nos passaram a informação de que definitivamente estudar no pós-edital não funciona. Não funciona por diversos motivos. É muito amplo o edital, é muito diversos os assuntos, e são muitos esquemas, muitos mapas mentais para serem gerados e muitas anotações das quais, é claro, se você esperar o edital, você já vai sair no prejuízo. Sem muita delonga, bora para a aula, porque eu tenho muita dica e nós vamos tratar da Base Nacional Comum Curricular sobre o assunto da educação infantil e trazendo questões e também tudo aquilo que está atualizado para o ano de 2024. Quando nós falamos da Base Nacional Comum Curricular no assunto da educação infantil, aquilo que nós já tratamos e ainda iremos tratar novamente precisa estar em mente, que é aquelas 3 grandes divisões que existem dentro da Base Nacional Comum Curricular, que é o ensino infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Eu estou te dando esse panorama para que você entenda que dentro desse aspecto eu vou tratar agora da especificidade que eu mencionei primeiramente, que é a educação infantil. E já entro com dica para você. Para memorizar, para ir para a sua prova, lembre-se desse número na hora de você realizar a sua prova. 2356. Que isso, professor? Que loucura é essa? Mal começou a aula, já tem dica? Sim, essa dica ela é infalível. E se você, desde esse momento, já ficar com ela na sua cabeça, vai te auxiliar muito na hora da sua prova. Lembre-se, para a educação infantil, o número é 2356. 2356. Associe isso a alguma coisa aí da sua realidade para que você não mais esqueça essa numeração. 2356. Educação infantil é 2356. E o que é que se refere a essa numeração, professor Marcelo? Se refere, primeiramente, aos eixos estruturantes, que os eixos estruturantes, dentro dessa condição de dica que eu estou te dizendo, são 2. Quais são eles? As interações e as brincadeiras. Mais tarde nós vamos ver isso de forma mais delongada, de forma mais específica. Nesse momento inicial da aula, eu estou te dando um panorama para você memorizar uma numeração. E a numeração que eu quero que você memorize sobre educação infantil na Base Nacional Comum Curricular é 2356. E o 3, professor? O 3 se refere sobre a educação infantil, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que vão dividir em 6,
A questão dos campos de experiência, que vão dividir em 5. E o 3. O 3 é os objetivos de aprendizagem e de desenvolvimento. Que lá dentro dessas condições nós vamos ter 3 grupos. Quais são esses grupos? Os bebês, as crianças bem pequenas e as crianças pequenas. Já falamos do 2. Falamos agora do 3. E o 5? O 5 é os 5 campos de experiência. Quais são eles? O eu, o outro e o nós. Corpo, gestos e movimentos. Traços, sons, cores e formas. Escuta, fala, pensamento e imaginação. E, por fim, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Professor Marcelo, isso aí cai em prova? Não, desaba na hora da prova. Não cai, desaba na hora da prova. Você tem que se preparar e muito naquilo que vai ser dito nessa noite, porque o examinador vai tentar o tempo todo te confundir, te dizendo que um campo de experiência é um direito de aprendizagem e desenvolvimento, e assim por diante. Mas com essa aula você não vai mais ficar com essas dúvidas. Tudo que eu preciso é que você pare o que você está fazendo agora, pegue o seu material de anotação e escreva essa numeração: 2356. 2356. Repetindo, o 2 se refere aos eixos estruturantes, o 3 se refere às classificações dos 3 grupos por faixa etária, o 5 se refere aos 5 campos de experiências e o 6 se refere aos 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Claro que você não precisa memorizar isso agora nesse primeiro instante, todas essas informações do qual se refere a cada um desses números. Se você memorizar 2356, já vou estar muito feliz com esse momento seu de início da aula, porque tudo isso nós vamos trabalhar passo a passo agora na nossa aula. Então, primeira dica, Base Nacional Comum Curricular, falando sobre a educação infantil, você tem que lembrar dessa numeração, 2356. Continuando. Sobre o 2356, nós vamos agora, depois dessa dica, para quem entrou depois, assista a gravação que vai estar no Drive, liberada para todos aqueles que são alunos da preparação continuadas para o concurso da educação. E agora nós vamos passar a ver de forma mais especificada cada uma desses critérios. Eu coloquei no canto inferior da tela para você a parte em que eu descrevo sobre as faixas etárias. E elas são 3. Primeiro, os bebês, que vai de 0 a 1 ano e 6 meses. Grave isso, bebê de 0 a 1 ano e 6 meses. O examinador, nós vamos ver isso em exercício, antes de chegarmos nas questões de prova 2024, os exercícios vão pontuar isso para nós. Ele vai colocar para você que os bebês é de 0 a 1 ano, de 0 a 2, de 0 a 3. Não, bebês é de 0 a 1 ano e 6 meses. Crianças bem pequenas. As crianças bem pequenas, a divisão de faixa etária é de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Professor, muita informação. Sim, você vai precisar revisar esse conteúdo e fazer aquilo que nós já ensinamos para você como dica de estudo, que é o flashcard, onde você vai escrever na parte externa de uma folha sulfite, para que você não tenha um custo muito alto e faça isso de forma muito facilitada, aquilo que é as faixas etárias. E na parte interna você vai escrever as respostas e vai fazer vários flashcards da educação infantil e vai misturá-los com a educação fundamental que vai vir depois, melhor, o ensino fundamental que vai vir depois e o ensino médio. Feito isso, na sua hora de estudo, você vai pegar cada um desses flashcards como se fosse uma carta de baralho e tirar um e fazer a pergunta que está na parte externa e tentar responder sem que você veja a parte interna. E mesmo que você se lembre com toda segurança, leia novamente a parte interna, porque é um processo de você reforçar a sua aprendizagem. Então, nesse meu exemplo que eu estou te dando, para a parte de faixa etária, você escreveria numa folha sulfite dobrada na parte externa quais são as faixas etárias da educação infantil. E na parte interna você escreveria bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Para cada um desses 3 grupos, a idade. O bebê, de 0 a 1 ano e 6 meses. As crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E as crianças pequenas, de 4 anos a 5 anos. É isso que você deve colocar na sua preparação através do flashcard. Lembrando que essa condição, nós vamos entender que além dessas
etapas da faixa etária, tem também os direitos de aprendizagem. E quais são os direitos de aprendizagem? Eles são 6 os direitos. Quais são eles? É o direito de você conviver, o direito de você brincar, você, eu digo a criança, o direito de participar, o direito da criança explorar, o direito da criança se expressar e o direito da criança conhecer. Professor, não dá para memorizar isso. Daqui a pouco eu vou trazer também para cada uma dessas condições outro mnemônico para que você possa facilitar a sua memorização também desse conteúdo. E diz assim, na primeira etapa da educação básica devem ser assegurados 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, para que as crianças tenham condições de aprender e se desenvolver. Então, beleza, nós já falamos da faixa etária, que são elas, os bebês, as crianças bem pequenas e as crianças pequenas. E agora nós estamos falando dos 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Considerando os direitos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC, que estabelece 5 campos de experiências, nos quais as crianças podem aprender a se desenvolver. Sim, são 5 campos de experiência. Daqui a pouco também nós vamos ver eles, cada um deles e como memorizá-los. E em cada campo de experiência são definidos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento organizados em 3 grupos de faixa etária. Olhando dessa forma bem ampla, eu consigo entender o 2356 que eu acabei de te mencionar. E agora a gente vai passar, é claro, estudar a cada um deles pormenorizado. Essa primeira projeção, ela traz para você uma ideia que você deve imaginar no centro desse círculo, que é rodeado aí por alguns enunciados, a ideia do eixo estruturante, que é a ideia das interações e brincadeiras. São 2 eixos estruturantes, que é a ideia das interações e brincadeiras. Essas interações e brincadeiras, elas vão envolver o ato de brincar e educar, cuidar e educar, vai envolver a questão do compartilhamento entre a escola e a família, vai falar sobre essas interações e brincadeiras propriamente dito, a ideia de construir significado sobre si, o outro e o mundo, e também sobre a questão inicial, sobre o fundamento que é construído na educação dessa criança. Então, o eixo estruturante, ele é uma parte principal que tudo isso que eu estou mencionando para você vai girar em torno dele. O que é esse eixo estruturante principal? É as interações e as brincadeiras. Todo o restante gira em torno desse eixo. E aqui, como eu tinha te dito, eu trouxe também já mais uma dica para você. É a dica onde nós vamos tratar sobre os campos de experiência. Porque eu falei para você que eles são 6 campos de experiências. E aqui eu trouxe para você essa ideia para você memorizar. Porque quando a gente vai na primeira projeção, eu vou voltar nela aqui, ó, eu falo para você que é conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. E aí, essa outra projeção me traz essa informação. Eu trouxe o mnemônico CCBP. Há quem goste também de PEC-BEC. Eu prefiro CCBP. Professor, por que o senhor prefere CCBP? Vou te explicar. Porque quando eu trago as informações dos 2C e dos 2E, facilita a minha compreensão para eu saber que o que foge do CC é só a letra B e a letra P. Professor, estou caindo de paraquedas aqui na sua aula agora. Do que o senhor está falando? Eu estou falando da forma de você memorizar os assuntos da Base Nacional Comum Curricular sobre o aspecto da educação infantil. Assim sendo, observe, o primeiro C é o conviver. A letra E, que acompanha o primeiro C, é o explorar. E depois nós temos o segundo C, que é o conhecer-se. E a letra E, que acompanha esse segundo C, é o expressar. E por fim vai ficar o brincar e o participar. CCBP. Eu coloquei 1, 6, 2, 4, 5, 3, justamente para você entender que na BNCC não vem nessa ordem, CCBP. Mas isso não é cobrado, porque não há uma obrigatoriedade de ordem. É tudo uma questão simultânea no que diz respeito ao aprendizado da criança. Eu só trouxe a numeração para você saber qual é a ordem que segue na BNCC, mas essa ordem ela nunca vai ser cobrada. O que é cobrado é o que é e quais são essas condições para o aprendizado da criança. E quando você olha o conviver, o que a BNCC diz sobre isso? A BNCC vai dizer que conviver com outras crianças e adultos em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens,
ampliando o conhecimento de si e do outro, respeito em relação à cultura, às diferenças e também entre as pessoas. Grave essas palavrinhas, porque isso aqui é extraído do Ctrl+C, Ctrl+V da BNCC. Está na página 38 e faça aqui o uso do crédito devido à Base Nacional Comum Curricular. Professor, vai cair na prova? Não, desaba na sua prova, despenca perguntando o que é conviver, perguntando o que é explorar, perguntando o que é conhecer, perguntando o que é expressar, brincar e participar. Você deve ler isso, você deve fazer anotações, você deve usar aquela ferramenta de aprendizado que eu já mencionei e volto a mencionar, o flashcard, a sua anotação do seu caderno de anotações no que diz respeito às divisões de cada um dos assuntos que nós vamos tratar. Não bastasse isso, realizar bastante questões atualizadas sobre cada um desses temas. Você não pode esgotar o seu estudo somente com a minha aula ou com as aulas que virão dos demais professores relacionados a português, matemática e todas as outras disciplinas. Você precisa fazer com que isso seja familiarizado para você. Você precisa internalizar esse conhecimento. Então, eu repito, você tem que internalizar esse conhecimento. Depois, nós vamos para o primeiro E, que é o explorar, nesse nosso mnemônico do CCBP. O que é o explorar? O explorar é os movimentos, os gestos, os sons, as formas, as texturas, as cores, as palavras, as emoções, as transformações, os relacionamentos, as histórias, os objetos, os elementos da natureza na escola e fora dela. Grave isso. Não é só no ambiente escolar, é também fora do ambiente escolar. Tudo isso é levado em consideração ao longo de toda a educação, tanto quanto mais também, é claro, na educação infantil. Ampliando seus saberes sobre a cultura em suas diversas modalidades, as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. Professor, está na Base Nacional Comum Curricular? Eu trouxe para você até a página. Está na página 38, quando nós vamos estudar sobre o ato de explorar na educação infantil. E por fim, ou melhor, seguindo, nós vamos para o segundo C, conhecer-se. Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, construindo uma imagem positiva de si e de seus grupos, de pertencimento, de suas diversas experiências e cuidados e interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário. Engloba o ato de conhecer toda a atmosfera que envolve a criança e o seu entorno. Portanto, vai levar tudo isso em condições de aprendizado através dessas experiências, através desses cuidados, dessas interações, dessas brincadeiras, dessas linguagens, porque são multiformas de linguagem para esse aprendizado, vivenciados na instituição escolar e em seu contexto familiar e também comunitário. Esse é o segundo C. E o segundo é o expressar. E sobre o expressar, a BNCC vai dizer que é como o sujeito se dialoga, né? Como ele é criativo e sensível, suas necessidades e emoções, seus sentimentos, suas dúvidas, suas hipóteses, suas descobertas, suas opiniões, seus questionamentos, por meio diferentes de linguagem. Tudo isso é levado em consideração sobre o ato de se expressar. Falamos do CC. C é de conviver e explorar, C é de conhecer e expressar. Vai sobrar as duas outras letras que não fazem parte desses dois conjuntos do CC, que é o brincar e o participar. E o que a BNCC fala sobre o brincar? A BNCC fala sobre o brincar, que é sobre a condição cotidianamente, de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros. Olha, esses parceiros, o examinador vai tentar te confundir na hora da prova, falando que é uma exclusividade para a faixa etária de aprendizado dessa criança. Se é bebê, bebê. Se é criança bem pequena, criança bem pequena. Se é criança pequena, criança pequena. Não, isso aí, ele está tentando tirar o seu ponto na hora da sua prova. Lembre-se, quando nós estamos falando de aprendizado, envolve todos os diferentes parceiros dessa criança, inclusive as crianças e também os adultos. Ampliando sobre o ato de brincar, a condição de diversificar seu acesso e produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação e a sua criatividade, as suas experiências emocionais, corporais, sensoriais
expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Quem caiu agora na aula de paraquedas, lembre-se, eu estou falando sobre as divisões da educação infantil na Base Nacional Comum Curricular. E aqui nós estamos vendo esses campos de experiência que a criança deve ter na sua fase de aprendizagem. E eu passei para vocês um processo para você memorizar essa condição mais fácil. Por fim, o participar. E o que é o participar? É a condição ativa, tanto com adulto ou com criança, para o planejamento da gestão da escola e das atividades propostas. Professor, as crianças bem pequenas, as crianças pequenas e os bebês vão participar disso? Vão participar do planejamento da gestão da escola? Claro que não. Nessa etapa nós estamos falando do quê? Dos pais ou responsáveis. Mas é a comunidade escolar como um todo que participa dessas propostas. Para quê? Para que o educador, quanto na realização das atividades da vida cotidiana, tenha essa condição de mensurar esse grau de melhoria e envolvimento do aprendizado, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo o quê? Diferentes linguagens e também elaborando conhecimentos, decidindo-se e também se posicionando. Falamos do CCBP e a aula continua, porque temos ainda que lembrar que é 2356. Continuando, falando agora sobre a questão dos campos de experiência. O que são os campos de experiência? Os campos de experiência são essas descrições que mais tarde vão se tornar códigos dentro da condição do aprendizado da BNCC. Daqui a pouco nós vamos ver isso um pouco melhor. Como que vem essa questão dos códigos na Base Nacional Comum Curricular. Quem aqui é docente e faz planejamento de aula, lembre-se que lá no planejamento você já vai usar esses códigos. Você precisa usar eles. A BNCC já traz eles para você, tudo que você vai fazer é escolher quais você vai usar para esse seu planejamento. Então, falando dos campos de experiência, do que trata? O que as crianças nos contam? O que eles observam? É através dos campos de experiência que nós vamos saber. O primeiro é o outro, o eu, o outro e o nós. E diz que é sobre a percepção do próprio corpo, os limites, as habilidades e as singularidades. É a condição de expressão de sentimentos, os desejos, as necessidades, a percepção do efeito das próprias ações e as ações de empatia, ou seja, o ato de se colocar no lugar do outro. Vem através do campo de experiência o eu, o outro e o nós. Seguindo ainda, fala sobre a condição da pesquisa, da curiosidade, da autonomia no brincar e nos cuidados de si e do outro, a colaboração e o compartilhamento. Por fim, o eu, o outro e o nós, dentro dos campos de experiência, tem a ver com a relação de interação entre adultos e crianças, as brincadeiras individuais, o lado a lado e também em grupo. Isso é o eu, o outro e o nós. E o corpo, gestos e movimentos? Isso vai ser tratado sobre a autonomia e segurança para buscar objetos, pessoas, se deslocar e brincar. O corpo que brinca enfrenta desafios e busca controle, posicionamento espacial, deslocamento de adequação de gestos e movimentos. O corpo, como comunicador, ele tem gestos e movimentos expressivos. É o cuidado com o próprio corpo, a questão da higiene, da alimentação, do bem-estar, ensinar coisas simples, escovação de dente, como segurar a colher, tudo isso e muito mais está relacionado a essa questão do corpo, gestos e movimentos. E a terceira? A terceira é escuta, fala, pensamento e imaginação. Sobre a escuta, fala, pensamento e imaginação, trata-se da expressão oral e o diálogo, os balbúcios, a fala, a brincadeira com oralidades. Tanto o balbuciar quanto o falar já está relacionado a essa questão da escuta, da fala, do pensamento e da imaginação dentro dos campos de experiência da educação infantil. E tudo é muito válido. É válido o balbuciar, é válido também esse início da fala da criança e esse desenvolvimento com a sua oralidade. Trata-se também da narração de acontecimentos, a criação de enredos e recontos. O educador, o professor, o docente, o regente de turma da educação infantil vai trabalhar esses aspectos narrativos, literários, para justamente ilustrar, já desde o início da educação infantil, o campo de imaginação,
as fases cognitivas da criança. Vai tratar ainda sobre a questão de exploração da transformação de materiais, sobre essa questão da compreensão da fala do adulto, sobre outras crianças e a diferenciação entre a interação do discurso. Por fim, falando da escuta, fala, pensamento, imaginação e a elaboração de expressão de hipótese e explicações. Começa aquelas primeiras indagaçõezinhas geradas lá na educação infantil. Educaçõezinhas aqui eu estou falando no diminutivo de um jeito de carinhoso para me referir à educação infantil. O quarto é traços, sons, formas e imagens, que é a parte que vai tratar da criança sobre a brincadeira, a pesquisa de som, de ritmos, de músicas, de gestos, de movimento e também de dança. Está referindo-se à pesquisa e à experienciação de marcas gráficas com diferentes riscadores e suportes, texturas, planos, cores, formas e volumes. Se refere à exploração da transformação de materiais, as tintas, a mãozinha suja no papel, as massas, a argila, e a tridimensionalidade, a exploração de materiais de largo alcance e não estruturados. Aqui nesses traços, sons, formas e imagens, tem a ver com a ideia também da criança começar a olhar a condição de espaçamentos, tudo isso, né? Olha ainda também a questão de medidas, o grosso, o fino, o alto, o baixo, o mole, o duro, tudo isso a criança começa a olhar aqui também. Faz de conta, fantasias, imaginação, encenação, manifestações culturais e artísticas, através desse primeiro instante que ela vai tendo com esses traços, com esses sons e com essas formas. Espaços, tempos, quantidade e transformações. Aqui nesse último vai explorar as características dos objetos materiais, o odor, o sabor, a questão da sonoridade, da forma, do peso, do tamanho, da posição, da plasticidade. Para quê? Para gerar vivência de pesquisa e de transformação de materiais, fenômenos naturais como o clima, o tempo, o relevo, tanto as questões físicas quanto também as questões químicas. A elaboração de hipóteses a partir de quando? Dos 2 anos, dos 24 meses. Estratégias para realizar a classificação, ordenação, transferência, medição e qualificação. E, por fim, é a relação de experiência com a natureza, ciclos de vida, diversidade de espécies, relações entre os seres vivos, o ambiente, a água, o ar, a terra, o fogo, sobre a questão da luz, do sol, da energia. Tudo isso está relacionado aqui aos campos de experiências. Poucas questões, ou quase nenhuma, eu vi sobre perguntar o que trata o outro, o eu e o nós, e assim por diante. Só vai te perguntar quais são os campos de experiência. Mas não custa nada, porque quando fala BNCC, engloba toda ela. Não custa nada você fazer aí um quadrado desse aí, planimetria dessa aí, uma planilha dessa aí no seu caderno e anotar depois no seu material. Vai estar para você, já vou jogar agora. Na verdade, já está lá no Drive dos alunos do Preparação Continuada para Concurso da Educação. Porém, se você fizer isso à mão, eu garanto que você vai começar a ter um grau de memorização ainda maior. Vai estar lá o material, mas você pode gerar ainda mais empatia com esse conteúdo. Mais familiaridade e também a condição de internalizar esse conteúdo. Enquanto você dá mais uma olhada para esse quadrado, eu vou tomar uma água. Continuando, nós vamos falar um pouquinho, porque vai ter uma aula específica sobre essa questão alfanumérica. Mas eu achei muito importante para você já, nesse primeiro momento, ir se familiarizando com esse conteúdo sobre o que é essa condição alfanumérica, para que então facilite para você a leitura, já desde já, quando você ver um código desse, e você saber do que eu estou me referindo, ou do que a banca está se referindo. Nós pegamos o exemplo para essa aula, o EI02ET01. Nossa, professor, que loucura, EI02ET01. Você vai ver que não tem nada de difícil para entender os códigos alfanuméricos. O que são essas informações? O primeiro par de letras indica a etapa da educação infantil. Olha só, eu olho para EI e ficou fácil agora. Educação infantil, ou seja, ensino infantil.
Se tivesse EF, eu já saberia dizer que é ensino fundamental. Se tivesse M, eu saberia dizer que é ensino médio. Só quero fazer uma correção aqui numa informação que eu trouxe para vocês. Quando a gente fala de educação infantil, o termo a ser usado é realmente esse, educação infantil. A palavra ensino, você vai encontrar ela na etapa do fundamental e na etapa do médio. Portanto, corrigido essa informação, eu trago de novo para você. EI é educação infantil. É o primeiro par de letras alfanumérico. E o 02? O 02, ele vai indicar a questão do grupo por faixa etária. Quando eu olho para esse exemplo que eu trouxe para você, EI02, ET01, o 02 se refere de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E o ET? O ET é sobre a questão de estar falando sobre os campos de experiência. Lembra que eu te falei que eles vão virar código dentro da Base Nacional Comum Curricular? Quando eu falo de ET, eu estou falando de espaços, tempos, relações e transformação. E se eu falasse CG? CG seria corpo, gestos e movimentos. E EO? O EO é o eu, o outro e nós. E o TS? Traços, sons, cores e formas. E por fim, o EF? Escuta, fala, pensamento e imaginação. Então você precisa lembrar que a primeira divisão são as duas letras que indicam a etapa, que no nosso caso aqui é educação infantil. O 02 indica a faixa etária, que no nosso exemplo aqui, 02, está nos informando que são o grupo que vai de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E o ET está relacionado à questão dos campos de experiência, que nesse nosso exemplo aqui para a aula tem a ver com espaços, tempos, relações e transformação. E o último número, o último par de números indica a posição de habilidade na numeração sequencial do campo de experiência para cada grupo faixa etária. Isso aí é mais específico, está relacionado aos profissionais da educação, sobre a classificação que eles realizam dentro do campo de experiência lá para as crianças. O grau de condição dessa habilidade, e não sei nem se eu posso ter o direito de usar a palavra grau, porque não tem a ver com grau, tem a ver realmente com essa questão de habilidade na numeração sequencial do campo de experiência. Então, o primeiro par de letras tem a ver com a etapa, no nosso exemplo, educação infantil. O primeiro par de números tem a ver com a faixa etária, no nosso exemplo, 02, que é 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. O segundo par de letras, que no nosso caso é ET e está ligado à questão dos campos de experiência, e aqui está se referindo a espaços, tempos, relações e transformação. E o último número de números aqui, né, o último par de números, tem a ver sobre a habilidade sequencial do campo de experiência. Pessoal, até aqui, alguém quer abrir o microfone, levantar a mão, ir na caixa de texto e me interromper e fazer alguma pergunta? Bem, se vocês não têm nenhuma dúvida, eu vou continuar. Os campos de experiência. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O eu, o outro e o nós. As faixas etárias. São 3 faixas etárias. Observe, falando sobre a questão alfanumérica. Os bebês que vão de 0 a 1 ano e 6 meses são identificados nessas condições aí dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Isso que nós colocamos, o EI, de educação infantil, o 01 se referindo aos bebês, e nessa condição nós vamos falar sobre perceber suas ações que têm efeito nas outras crianças e nos adultos. O 2 é as crianças bem pequenas. E qual que é a idade? Repito, 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Nesse nosso exemplo aqui, nós falamos da educação infantil, o 02 se referindo a essas crianças bem pequenas. E nessa condição nós vamos olhar o quê? A condição de demonstrar atitude de cuidado e solidariedade na interação com a criança e também com adulto. E 3, o terceiro dos campos de experiência, das faixas etárias, é crianças pequenas. Essas crianças pequenas, ela vai de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Se lembre, né? A partir desse momento, a criança vai ser inserida no ensino fundamental. Até aqui, só educação infantil.
E nessa condição, educação infantil 3, que é crianças pequenas, que vai de 4 anos a 5 anos e 11 meses, que é a condição de demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades, maneiras de pensar e agir. Fica mais fácil de você entender o código alfanumérico. Pois bem, tem mais dica, professor? Tem. Falando sobre a questão de um exercício que eu trouxe para vocês, que pergunta assim, ó. Tendo em vista os eixos estruturantes das práticas pedagógicas e as competências gerais da educação básica, a BNCC, ela propõe 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento da educação infantil. Lembra que eu te falei que poderia ser tanto CC, PB, quanto também PEC-BEC? Eu trouxe agora para você o PEC-BEC. Não muda nada. O PEC-BEC é a mesma coisa. É participar, é explorar, é conhecer, é brincar, é conviver e expressar. PEC-BEC. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Isso está relacionado ao quê? Aos 6 direitos de aprendizagem. Então, portanto, para esse nosso primeiro exercício, a resposta é que ele está certo. Certo, porque ainda não é uma questão de banca. Eu estou fazendo apenas um exercício com você e trouxe para você a informação. Os 6 direitos de aprendizagem é o PEC-BEC ou o CCPB. Fica à vontade, qual que você se identificar e gostar mais de usar. O PEC-BEC é participar, educar, conhecer. O B de brincar, o segundo E de explorar e o segundo C de conhecer-se ou conviver. Vai depender da ordem que você colocar. O importante é que você saiba que você pode usar tanto o nosso CCBP quanto também o PEC-BEC, para se referir ao quê? Aos 6 direitos de aprendizagem. Por que isso, professor? Porque você tem que lembrar que o nosso numeral para educação infantil é 2356. 2 eixos estruturantes, 3 faixas etárias, 5 campos de aprendizagem e 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Você não pode confundir isso daí. Tem que ficar muito claro para você essas divisões. Como que eu faço isso, professor? Lembrando aqui, ó, lá do nosso primeiro, na nossa primeira projeção. Toda vez que você tiver dúvida, você retoma isso aqui e refaça suas anotações de estudo. Lembre-se disso. 2 eixos estruturantes, 3 classificações etárias, 5 campos de experiência e 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Quais são os 2 eixos estruturantes? Estou repetindo, para você memorizar. As interações e as brincadeiras. Quais são os 3 grupos etários? BPs, crianças bem pequenas, crianças pequenas. Quais são os 5 campos de experiência? O eu, o outro e nós é o 1. O 2, corpo, gestos e movimentos. O 3, traços, sons, cores e formas. O 4, escuta, fala, pensamento e imaginação. E o 5, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. E por fim, o 6 do nosso 2356, que está se referindo aos 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer, que eu acabei de te falar, que você pode usar tanto o CCBP, que é falando a mesma coisa que o PEC-BEC. Aqui está o PEC-BEC. É a mesma coisa. Eu só trouxe os dois, porque tem gente que gosta de memorizar pelo CCBP. E já tem gente que gosta de memorizar pelo PEC-BEC. Todos os dois você pode usar tranquilamente. Então, nosso primeiro exercício, a resposta está certa. Sim, há mesmo 6 direitos de aprendizagem. E eles estão aí para você. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. E vamos para o nosso segundo exercício. O nosso segundo exercício vai dizer o seguinte. Lembrando, ainda não são as questões de prova 2024. O direito de conviver com outras crianças e adultos em pequenos ou grandes grupos corresponde à utilização de diferentes linguagens, ampliando o conhecimento da criança sobre si e o outro, o respeito em relação à cultura e diferenças entre as pessoas. Está certo? Sim, está certo. Como que eu sei que está certo? Eu extraí a informação da página 38 para você da BNCC, que é o direito de conviver. E ele vai dizer justamente o que o examinador colocou nesse exercício para nós. Esse é, inclusive, uma questão de prova. Mas como eu considerei muito fácil,
eu quis trazer nesse primeiro momento como apenas um exercício, um esquenta para as nossas questões que virão. Nessa condição, aqui está dizendo na página 38 da Base Nacional Comum Curricular que conviver é exatamente isso. É o ato de conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos. Observe que o examinador copiou e colou, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si, do outro, o respeito em relação à cultura, a diferença também entre as pessoas. É isso que é a condição de conviver. Ele perguntou sobre um desses aspectos ligados à questão daquilo que nós vimos como os 6 direitos de aprendizagem. Qual que ele trouxe nesse exercício? Ele trouxe o de conviver. Continuando. Terceiro exercício. Só tomar uma água. Conforme a Base Nacional Comum e Curricular, é fundamental garantir à criança o direito de brincar. Agora nós estamos falando sobre o direito de brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos e com diferentes parceiros, desde que sejam crianças. Tá certo isso aqui, pessoal? Olha uma palavra excludente. Toda a minha aula vocês vão ouvir eu falar sobre as palavras excludentes de prova. Desde que é uma excludente muito sorrateira. Desde que é uma palavra excludente muito sorrateira. Por que ela é muito sorrateira? Porque você não percebe exclusivamente, unicamente. É o desde que. Esse desde que, ele deve gritar no seu ouvido na hora da sua prova. Tá errado. Não é desde que sejam crianças. Por que eu sei disso, professor Marcelo? Porque a Base Nacional Comum e Curricular, na página 38, vai dizer para mim que quando está se referindo à questão de brincar, envolve também o ato de brincar com o adulto. Olha o texto. Brincar cotidianamente, de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros. Quais são eles? Os grupos que vierem, crianças e adultos, porque vai fazer parte também do desenvolvimento de aprendizagem da criança no ato de brincar tanto com criança, da sua ou não faixa etária, e também com os adultos. E o examinador vai te dizer que não. Ele vai trazer para você uma historinha, te convencendo do contrário, falando Joãozinho brincando com uma criança, teve a condição de desenvolver um aprendizado sobre a interação social. Já brincando com José, professor da educação infantil, de 38 anos de experiência na carreira educacional, o mesmo tem essa dificuldade de aprendizagem. Está errado isso. Tudo isso também faz parte do aprendizado, tanto a criança quanto o adulto. Essa questão, portanto, esse exercício, melhor dizendo, está errado. Diferente dos 2 primeiros exercícios que estavam certos, esse terceiro exercício ele está errado. Continuando para o nosso 4º exercício. Ainda estamos só nos exercícios. Diz assim o examinador: o direito de participar pretende incentivar na criança a participação na realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando. Esse exercício ele está certo, está correto. Como que eu sei, professor? Página 38 da BNCC, sobre a condição de participar, diz que é ativamente com adultos e com crianças, tanto no planejamento da gestão da escola, quanto também das atividades da proposta. E aqui eu repito, é claro que nós estamos falando de uma criança participando de um planejamento escolar. Estamos falando dos seus pais ou responsáveis, que faz parte da comunidade escolar. Para quê? Para gerar propostas pelo educador quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo o quê? Diferentes linguagens, elaborando conhecimentos e decidindo-se e se posicionando. É isso que é essa condição do direito de participar, que está inserido lá no nosso CCBP ou no PECBEC, como você preferir. Quem entrou na aula e depois vai assistir a gravação lá no Drive. Para todos os alunos do Preparação Continuada para Concurso de Educação, eu já liberei esse conteúdo lá, já atualizei, e daqui a pouco, assim que completar as horas de liberação da gravação do vídeo, eu também vou inserir lá no nosso Drive esse vídeo de gravação de aula. Continuando, 5º e último exercício.
Conforme a BNCC, é fundamental garantir à criança o direito de explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos e elementos da natureza. Até aqui estava uma maravilha. O examinador começou como sempre e terminou como nunca. Ou o contrário, né? E aí ele vai dizer o seguinte: sempre, sempre é uma palavra que muitas das vezes ela se torna excludente. Sempre no universo escolar, não, eu falei para você disso em sala de aula, virtual. Não é só no universo escolar. Leva-se em consideração todas as experiências da criança, comunitárias e também domésticas. Portanto, esse item 5 ele também está errado. Ele é um item que está incorreto, porque ele foi excludente a dizer que isso só se trata do ambiente escolar, e nós já vimos que não, se refere também ao ambiente comunitário e também a outra coisa, como, por exemplo, a questão do convívio familiar. Agora sim, apertem os cintos, vamos para as questões 2024, relacionadas aos temas da educação infantil na Base Nacional Comum Curricular. E essa questão foi para o cargo de professor de educação infantil. Ah, professor, então eu posso ficar tranquilo, porque eu vou fazer para o Estado e eu vou fazer específico. E a matéria que eu vou fazer específico, ela está ligada aos anos finais do ensino fundamental. Ela está ligada ao ensino médio. E isso aqui não vai ser cobrado no meu concurso. Engana se você pensar uma coisa dessa. Se ele tratou para você Base Nacional Comum Curricular, justamente para derrubar muitos candidatos, ele pode trazer temas da educação infantil para aqueles que vão se preparar para os cargos da especificidade dos anos finais do ensino fundamental e também do ensino médio. Como, por exemplo, eu poderia citar o ensino religioso, eu poderia citar o inglês, já que a nossa colega Jalita está presente em aula, e para homenageá-la, eu poderia citar o inglês. Especificidade, sim, há critérios para essas disciplinas. Porém, você não pode levar em desconsideração que o seu examinador, para derrubar você na prova, lance para você justamente aspectos ligados à educação infantil. E o inverso também é verdade. Ou seja, você que vai preparar para a educação infantil, por isso que você tem que fazer a preparação continuada para concurso de educação. Por isso que muita gente erra questões de prova. Por quê? Porque se prepara dentro da sua especificidade. E o examinador vai lá e lança no edital uma única sigla, BNCC. Mais nada. E coloca vírgula e segue a vida. E ele quer que realmente você não atente para tudo que está envolvido nessa sigla, nessa abreviação de BNCC. É uma amplitude que você não faz ideia. São muitas páginas e muito conteúdo. E você vai ter que estudar aqui comigo para que você vá totalmente pronto para a hora da sua prova. Chega de enrolação. Questão 2024. Vai dizer assim, ó, na educação infantil, as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da educação infantil deve ter como os eixos norteadores as interações e brincadeiras. Opa, professor, tá certo isso? Tá certíssimo, até aqui tá tudo certo. Por quê? Porque nós já vimos o 2356. Quem entrou na aula depois tem que lembrar de assistir esse conteúdo do lado novamente, que vai estar gravado no Drive. 2356. E o 2 é o quê? Interações e brincadeiras. Até aqui tá tudo certo. Eu vou responder minha prova, lá eu vou respirar, eu vou ter tempo para isso. Eu vou ler pausadamente as minhas assertivas. E aqui eu vou vírgula por vírgula. E aqui, esse primeiro momento, que ele trouxe aqui entre parênteses, DCNEI, 2009, página 27, ele está falando para você que é a Diretriz Curricular Nacional da Educação Infantil, que nós já vimos que não é ensino infantil, é educação infantil. E ele está trazendo uma informação correta, mas aí segue assertiva. Vamos ver se o resto está certo. Sendo esses eixos fundamentais para o desenvolvimento da criança, leia as informações abaixo. Pessoal, esse é o tipo de questão que eu considero que são 3 etapas. Quais são as 3 etapas? Primeiro, na primeira etapa ele trouxe o enunciado, na segunda etapa ele trouxe os assertivas, e lá na terceira etapa ele vai trazer as alternativas. Professor, é tudo a mesma coisa? Não. São 3 momentos distintos para uma única questão. Primeiro, o enunciado. Depois, as assertivas. E, por fim, as alternativas.
tudo tem que ser feito com muita calma na hora da sua prova. É claro que eu não estou falando de um tempo como esse aqui que eu estou tirando para chamar a sua atenção para esses cuidados. Mas você precisa lembrar disso. Primeiro vai vir o enunciado. Eu me lembro do professor Marcelo com aquela voz dele gritando na minha cabeça. Segundo, ele falou também, além do enunciado, a questão das assertivas. E ele também me lembrou que tem um terceiro momento para esse tipo de questão, que é as alternativas. Eu tenho que olhar os três e acertar os três. Vamos olhar as assertivas. Ela vai dizer na 1, as interações e brincadeiras proporcionam experiências e vivências nas quais a criança constrói e se apropriam de conhecimentos que permitem diversas aprendizagens e desenvolvimento. Tá tudo certo. A minha primeira assertiva tá tudo ok. Vou olhar a segunda. A interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância e traz consigo muitas aprendizagens para o desenvolvimento integral da criança. Tá certo, professor? Tá tudo certo também com a assertiva 2. Vamos olhar a 3. Observando as interações e as brincadeiras, é possível identificar a expressão dos afetos, mediação e frustrações, a resolução dos conflitos e a regulação das emoções. Também está tudo certo. Portanto, o gabarito da nossa primeira questão do ano de 2024 para professor da educação infantil da banca Instituto Social Univida é a letra E. Questão 1, letra E. Gabarito letra E, porque todas as três assertivas estão certas. De novo, vou massificar isso aqui na sua cabeça e ser repetitivo. São 3 etapas. Primeiro o enunciado, depois as assertivas e, por fim, as alternativas. Se você pular uma dessas etapas, há sim o risco de você errar a sua questão. Outra questão também em 2024, da banca Objetiva Concursos, para a área de educação infantil, professor da educação infantil. Primeiro o enunciado, e ele diz: a rotina escolar na educação infantil é fundamental para termos um ambiente tranquilo, pois a repetição das atividades proporciona segurança e estabilidade aos pequenos. Isso porque repetição, ou seja, saber o que vai acontecer no dia, durante a semana, ajuda a diminuir a ansiedade das crianças sobre a rotina da educação infantil. Então, agora, sobre isso, vamos analisar os itens abaixo. Primeira assertiva. Vai dizer assim: a rotina é compreendida como uma categoria pedagógica e educacional. E sobre isso ele segue dizendo que opera como uma estrutura básica organizadora da vida cotidiana diária em certo tipo de espaço social, creches ou pré-escola. Professor, tá certo? Não tem nada de errado, tá tudo certo. A rotina realmente é aquilo que é compreendido como uma categoria pedagógica da educação infantil. Por quê? Porque ela vai operar nessa base organizadora da vida cotidiana. Para quê? Para ele entender a questão de espacial, social, tanto na creche, na pré-escola, na família, enfim, tá tudo certo. E a assertiva 2, ela vai dizer o seguinte: levando em consideração as necessidades da criança, é fundamental que entre os elementos que compõem a rotina façam parte os horários de alimentação, higiene, escovação de dentes, calendário, chamada, roda de música, momento da novidade, ajudante do dia, hora do conto, repouso, atividade lúdica e significativas, jogos diversificados como faz de conta, exploração de diversos materiais, ou seja, atividades que estimulam o desenvolvimento da criança. Tá certo, professor? Tá tudo certo com a assertiva 2 também. Nenhum problema até aqui. Tudo ok com essa assertiva também. Vamos então para a nossa última assertiva. E ela diz assim, ó. Toma uma água. Devem fazer parte da rotina todas as atividades recorrentes ou reiterativas na vida cotidiana coletiva. E aí grita na cabeça sua, que se não gritar, eu vou gritar, para você ver uma palavra excludente gritando aí, ó. Mas precisam, olha esse advérbio, obrigatoriamente ser repetitivas.
Não precisava nem ter a palavra repetitiva, só de falar obrigatoriamente alguma coisa e gritar na minha cabeça. Portanto, o gabarito dessa questão é aquilo que vai dizer sobre 1 e 2 está certo e 3 está errado. A letra B fala que é 1 e 3, eu elimino ela. A letra C fala que é 2 e 3, eu elimino ela. A letra D fala que são todos os itens, eu elimino ele. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Questão 2, 2024, Base Nacional Comum Curricular sobre Educação Infantil, assertiva correta é a alternativa A. 2A. Continuando. Penúltimo exercício. Eu repito mesmo, porque eu quero que você fique muito atento a isso. São 3 partes. De novo, o enunciado. Depois, as assertivas. E, por fim, as alternativas. Aqui ainda, ele traz ainda mais complexidade para o candidato do concurso. Qual é a complexidade? Ao invés dele colocar só a alternativa, e ao invés de colocar só o enunciado, ele colocou o enunciado e ele colocou colunas. A coluna 1 e a coluna 2. E a terceira parte é a alternativa. Na coluna 1, pela ordem, vem 1, processo de avaliação, 2, currículo, 3, organização dos tempos, dos espaços, dos materiais, 4, a importância do brincar na educação infantil, 5, concepção da criança. Beleza. E aí nós vamos olhar agora para as nossas alternativas. E quais são as nossas alternativas? A resposta correta para essa questão é o que está na letra E. 5, 1, 2, 3, 4. Professor, como que eu sei disso? Que é o 5, 1, 2, 3, 4. Olhe para as observações. Quando eu olho, constrói sua identidade pessoal e coletiva, eu estou falando de concepções da criança. Não preciso nem ler o resto. E olha o 2. Feita ao longo do período de diversificados momentos. Eu estou trazendo o quê? Eu estou trazendo sobre essa questão dos processos de avaliação, que na educação infantil tem a ver com a questão do histórico, da descrição do que são essas atividades. E aí segue a terceira, que vai falar da organização dos tempos, dos espaços e dos materiais. Onde está isso? Está lá no meu quarto parênteses. Olha lá. A acessibilidade dos espaços. E o 2? O 2 é o currículo. O 2 é o terceiro parênteses. Conjuntos de prática que buscam articular. Falou de articulação, falou de experiência sobre essa relação família, escola, comunidade escolar. Eu estou falando sobre a questão do envolvimento que tem nessa condição. Portanto, fica 5, 1, 2, 3 e 4. Gabarito, letra E. Continuando. Também 2 partes. Ele traz as informações lá para nós. As instituições da educação infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e da avaliação do desenvolvimento da criança. Isso está na Diretriz Curricular Nacional da Educação Infantil, do ano de 2010. Também Educação Infantil, agora o Instituto Consulplan. Está vendo que eu estou trazendo diversas bancas? Porque nós estamos em fase de pré-edital. Como nós estamos em pré-edital, o ideal é nós fazermos questões de diversas bancas. Quando lá o edital sair, nós vamos continuar fazendo questões de diversas bancas, mas vamos focar na banca em questão. A primeira etapa é nós entendermos que o enunciado vai dizer sobre a avaliação da educação infantil, é para você marcar verdadeiro ou falso. E aí você vai para as alternativas. Quais são elas? O primeiro parênteses, possibilidade de retenção das crianças na educação infantil. Eu vou te perguntar, e não é possível que você tenha dúvida de que esse item está errado. Por que ele está errado, professor? Pensa você reter uma criança para ela não ir para o ensino fundamental porque ela teve alguma dificuldade de aprendizagem na educação infantil. Não faz o menor sentido você reter essa criança. Por quê? Porque nós não estamos falando de ensino especificamente, nós estamos falando de educação. E a educação, ela não tem essa questão de retenção. Falando agora do segundo parênteses, a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interação das crianças no cotidiano. Esse item, ele é verdadeiro. Realmente, ele fala sobre essa avaliação da educação infantil. Terceiro parênteses, utilização de múltiplos registros e realização dos adultos, por adultos e crianças, tais como relatórios, fotografias, desenhos e álbuns.
Isso aí, pessoal, é na íntegra verdadeiro e o resumo do que é esses registros para a avaliação da educação infantil. Para avaliar a criança lá na educação infantil, é utilizado justamente esses registros, portanto, também verdadeiro. Então, eu tenho falso, verdadeiro e verdadeiro. Nem olhei o quarto parêntese. Eu consigo eliminar todas as demais assertivas que não sejam aquilo que está inserido aqui no falso, verdadeiro e verdadeiro da letra B, porque as demais não trazem essa opção. Mas ainda assim eu sigo para o outro parêntese. E ele vai dizer: documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho, a instituição, junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem. Pessoal, eu quero abrir um parênteses aqui para falar para vocês uma coisa muito séria. Na educação infantil, sem essa etapa que nós acabamos de ler aqui, sobre essa documentação, sequer o ensino fundamental recebe a criança para matrícula. Essa documentação ela é tão séria, esses registros que são realizados, é coisa tão específica que vai parar numa documentação daquela criança e essa pastinha é levada lá para o ensino fundamental no momento da matrícula. Portanto, também é um item verdadeiro. Então, confirmando aquilo que eu já tinha dito agora há pouco para você, o único que é falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro é aquilo que está no item B. Portanto, o gabarito dessa nossa questão, item B. E eu deixei para vocês aqui depois, já não faz mais parte da aula, é só um material complementar para você anotar o que são os direitos de aprendizagem, os campos de experiência, os objetivos de aprendizagem. E depois eu coloquei também sobre o ensino fundamental e também coloquei sobre o ensino médio. E por fim, eu trouxe aqui uma informação estrutural do ensino fundamental. É só um plus na nossa aula. Não faz parte ainda daquilo que é o proposto para hoje. Nós vamos ver em tempo oportuno o ensino fundamental e o ensino médio. Por hoje, eu agradeço muito você que assistiu a aula ao vivo e você que está assistindo agora a aula gravada. Desejo a vocês uma boa noite e espero que tenham gostado. E estou agora aberto para qualquer dúvida. Se você quiser abrir seu microfone, colocar na caixa de texto, me mandar no meu privado para quem está assistindo gravada a aula, eu estou à disposição de qualquer um de vocês que queiram fazer perguntas. Se não, eu vou dar como encerrada a nossa aula e esse nosso encontro que eu tenho certeza que foi muito proveitoso para você e que te jogou em um outro patamar agora sobre a educação infantil. Tá certo, pessoal? Obrigado a todos aí e uma boa noite. Obrigado a todos aí. Obrigado pelo carinho. Espero que tenham gostado. Até o nosso próximo encontro. Vou parar aqui a nossa gravação.